Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Coronel Mário que realize a leitura de versículo da Bíblia. Salmo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Célio Galeski, que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Expediente de 15/6/2020. Convite do Comitê de Gerenciamento Hidrográfico do Rio Canoinhas e afluentes para a capacitação 2/2020, que acontecerá dia 25/6, através de videoconferência. Indicação 066, de autoria da vereadora Norma Pereira, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras, para providenciar com urgência uma operação tapa-buracos na rua Luacir Muniz, bairro Água Verde. Indicação 67, de autoria do Dil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Anderson Luiz Melo, diretor do Detracan, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras, a possibilidade de melhorar a sinalização da rua Vigando Vise, Coab 2, proceder estudos para recolocar um redutor de velocidade que foi retirado, em face do aumento do grande fluxo de tráfego pesado no local. Indicação 68/2020, da autoria do Dil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras, melhorias nas ruas do bairro Boa Vista, principalmente na rua Manuel Gravi, onde foi iniciada uma obra de melhoria e não houve continuidade. Indicação 69/2020, de autoria do Dil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras, reiterando solicitação de melhorias nas ruas Melvin Jones, Augusto Hag, no bairro Alta da Tijuca. Era o que continha na ordem do dia, senhor presidente. Obrigado, vereador Célio Galeski. Passamos, então, ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Passo a palavra ao vereador Coronel Mário. Cumprimento o senhor presidente, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, também comunidade que nos acompanham nesta sessão online. Desejo a todos uma cordial boa noite. Senhor presidente, todas as indicações elas são autoexplicativas, elas são solicitações da comunidade. Só com relação às ruas do Alto Tijuca, principalmente a Melvin Jones, eu já havia formulado uma indicação anterior, porém, quando iniciou essas chuvas, e até o senhor secretário de Obras justificou que estavam com equipes reduzidas em função da própria pandemia e o grande volume de serviço, não foi possível executar. Só que estou reiterando porque é um pedido lá de várias pessoas da comunidade, inclusive solicitaram, se possível, o acompanhamento do secretário, porque eles tensionam uma mudança de sentido daquela via, porque ela é estreita e o fluxo de veículos é relativamente grande e necessita algumas ações mais efetivas para amenizar o problema na passagem de 2 veículos. Então, foi em função disso, eu estou justificando estas indicações por solicitação de pessoas da comunidade. Seria isso, muito obrigado. Passo a palavra à vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, as colegas vereadoras Zeneci, Camila e Thelma, os nobres colegas vereadores, o Célio, o Paulo, o Mário, o Gil Baiano,
aos colaboradores da casa, aos internautas, muito boa noite. Eu gostaria de fazer uma manifestação rápida sobre essa operação tapa-buraco, que eu fiz a indicação, porque, de fato, precisa fazer com urgência, que essa rua ela vai dar na igreja e vai dar na escola. E com a água parada, os carros acabam caindo no buraco e acabam desviando exatamente na contramão. Eu passei por lá sábado e é triste mesmo. A gente, se tiver um carro com pneu, uma roda maior, vai, mas os carros pequenos, a situação está bem delicada. Então, se o nosso secretário de obras pudesse dar uma atençãozinha para aquele trecho ali, porque, de fato, com a chuva, piora cada vez mais. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Por se tratar de sessão remota, não haverá o grande expediente, sendo assim, passamos à ordem do dia. Passo a palavra à vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, eu gostaria que Sua Excelência colocasse em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 40 de 2020, que denomina a Rua Júlia Rodrigues Ferreira, e o projeto de resolução número 6 de 2020, que concede o título de amigo de Canoinhas à ASIC, Associação Comercial e Industrial de Canoinhas. Seria isso, senhor presidente? Coloco em deliberação do plenário. Até sugiro, vereadora, que, se a senhora e os demais concordarem, a gente possa colocá-los em regime de urgência para que possamos votar no dia de amanhã também. Eu concordo. Então, sendo assim, coloco em deliberação do plenário. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente, por favor. Então, estão aprovadas a inclusão e o regime de urgência dos referidos projetos. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 040 de 2020, que denomina Rua Júlia Rodrigues Ferreira. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos então à votação nominal, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Voto sim, senhor presidente. Vereador Gil Baiano. Meu voto é sim. Vereadora Norma Pereira. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Thelma Bley. Voto sim. Vereadora Zaneci Dreyer. Voto sim. Sendo assim, está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 040 de 2020 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de resolução número 006 de 2020, que concede título de amigo de Canoinhas à Associação Comercial e Industrial de Canoinhas, ASIC. Está em discussão. Passo a palavra à vereadora Norma Pereira, autora do projeto. Eu gostaria apenas de salientar e também parabenizar a SIC por todas as ações ao longo desses mais de 60 anos de existência e que sempre estabeleceu relações de parceria e de cooperação entre os diferentes poderes, sejam políticos ou privados, econômicos ou de comunicação social, possibilitando sempre, partilhando sempre e mantendo os princípios de autonomia e independência. E é importante salientar que as associações elas necessitam do conhecimento entre todos, né, de entusiasmo e sempre com novas ideias para poder evoluir. E se os senhores e a comunidade perceberem no site da SIC, nessa fase de pandemia, eles têm promovido várias lives
dando orientações para os nossos empreendedores, para os nossos trabalhadores autônomos e facultativos, dando dicas, sugestões, para que cada um encontre uma alternativa para a sobrevivência do seu negócio e, em consequência, a sua, e óbvio que isso é importante para a comunidade. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Norma. Aproveito para parabenizá-la pela iniciativa de prestigiar essa importante associação aí do nosso município. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, então passamos à votação nominal, alertando mais uma vez que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim. Dorcélio Galeski. Voto sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Sim. Vereador Gil Baiano. Voto sim. Vereadora Norma Pereira. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Voto sim. Vereadora Thelma Bley. Voto sim. Vereadora Zanice Dreyer. Voto sim. Sendo assim, então, está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de resolução número 006 de 2020 em primeira votação. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária, vereadora Norma Pereira, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimentos do dia 15 de junho de 2020. Requerimento número 486 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Litzmaier, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se há estudos ou projetos visando o rebaixamento das bocas do lobo, para que dê vazão à água que desce da rua Saulo de Carvalho, esquina com a Avenida Senador Ivo da Quina. Observa-se que o nível da boca de lobo está acima do nível do asfalto da rua, ou seja, a água passa pelo lado desta, fica na rua, o que, além de risco de acidentes, problemas com moradores, pedestres, ciclistas, motoristas, danifica o asfalto. Coloco em discussão o requerimento número 486 de 2020. Passo a palavra à autora do requerimento, vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, na verdade, ali seriam bocas de lobo, mas não tem importância. Eu passei por lá, na quinta ou na sexta-feira, não recordo, a água vem, escorre e vai para a esquina, e os carros passam e faz aquela água espirra e tal, e a gente sabe que a pressão da água, ela super danifica o asfalto. E ela não vai para a boca de lobo. Isso a gente sabe que aconteceu em outros lugares, e tem lugares em que já foi feito o conserto, um retoque, vamos dizer assim, e resolveu o problema. Então, eu acho que até é preservar o nosso patrimônio para evitar que a água realmente danifique aquele asfalto da esquina, porque ele é de extrema importância e é muito movimentado ali, e é a segurança para todos nós. Seria isso. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, então passamos à votação do requerimento número 486 de 2020. E os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 486 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requerimento número 487 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Litzmaier, secretário municipal de planejamento, em relação às obras das calçadas da rua Francisco de Paulo e Silva, e considerando o edital 6.000/2019, que dentre os seus itens transcritos traz obrigações e responsabilidades em relação a tal obra, como, por exemplo, item 4.1.3, demolição e carga de calçada. Foram identificados locais com calçada que não adaptam-se ao projeto obra proposto. Foi indicado na planta denominada projeto de terraplenagem esses locais. A demolição das calçadas existentes será executada pela contratada,
que no caso é o Paviplan, com auxílio de uma retroescavadeira, o material resultante da demolição deverá ter área superficial menor que 0,80 metros quadrados. Esse material deve ser carregado em um caminhão basculante de pequeno porte. A contratada deve tomar os devidos cuidados para não danificar a infraestrutura existente, como rede de água potável, esgotamento sanitário, rede elétrica, drenagem pluvial ou qualquer outra benfeitoria existente. Caso seja danificado algo, os reparos devem ocorrer por conta da contratada, sem ônus para a contratante. O item 4.3.9, meio-fio. Para alinhamento, deve ser tomado como referência a aresta superior do lado interno da pista de rolamento, permitindo assim maior qualidade no que se refere à retilineidade dos mesmos. Em frente aos acessos de garagem, deverá ser feito o rebaixo do meio-fio na extensão determinada em projeto e deve possuir inclinação de modo a formar a junção entre os níveis do asfalto com o passeio. Memorial Descritivo Operacional REG 1, fevereiro de 2019, volume 1, Rua Francisco de Paula e Silva. O meio-fio será de concreto pré-moldado com resistência mínima de 20 MPa aos 28 dias. No processo de fabricação, deverão ser assegurado que as peças sejam homogêneas e compactadas para obedecerem às exigências previstas e não possuírem trincas, fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o assentamento ou mesmo afetar a resistência e durabilidade do pavimento. As dimensões serão as de projeto, quanto à altura e espessura, podendo o comprimento ser de 0,80 metros, para facilitar o manuseio. Os materiais utilizados na fabricação dos pré-moldados deverão satisfazer as seguintes condições. Os meios-fios deverão estar no alinhamento perfeito e assentos sobre uma base regularizada, devendo espaçamento junta entre meio-fio não ultrapassar a 0,02 milímetros. O rejuntamento será com cimento e areia no traço, 1.4, desde a base até o topo do meio-fio, devendo as juntas estarem limpas e impurezas e molhadas. Diante do exposto, indaga-se se há previsão para a conclusão da obra de acordo com o edital 06/2019, bem como acertar as entradas das residências e respectivas calçadas. Coloco em discussão o requerimento número 487 de 2020. Passo a palavra à vereadora autora Norma Pereira. Senhor presidente e nobres vereadores, tanto os senhores quanto a minha pessoa, nós somos muito cobrados pelos moradores daquela região. Tem áudio falando que veio verba para calçada, tem comentários dos mais diversos possíveis, nós já elaboramos vários requerimentos, aprovamos, encaminhamos, deram respostas, enfim. Fiz questão de transcrever esses itens do contrato que foi elaborado entre o município de Caminhas e a empresa Paviplan, que é inclusive para que as pessoas tomem conhecimento, porque elas têm, eu acho, dificuldade de acessar. Como as calçadas foram efetivamente demolidas, eu acredito que a reconstrução das calçadas deveria acontecer como aconteceu em vários outros asfaltos que ocorreram. Quando ele fala em que tudo tem que ser respeitado, não foi respeitado a entrada, como é lógico que fala o contrato que seria feito o nivelamento. Mas eu acredito que os moradores deveriam ser cientificados, que eles deveriam ter essa responsabilidade de refazer as suas calçadas. Que quando começaram a fazer o asfalto, foi dito que a calçada seria entregue junto. E ali tem vários problemas, e eles não sabem se devem ou não. Então, assim, vindo uma resposta, eu acredito que os moradores, se a obrigação é deles mesmos de fazer a calçada, ele não está implícita no contrato, e o contrato está implícito que as calçadas seriam desfeitas, vamos dizer assim, e os cuidados que a empresa deveria ter, daí eles saberão o que eles deverão fazer. Eles ficam lá esperando, não sabem se faz, se não faz, enfim. O vereador Coronel Mário fez um requerimento dessa natureza também, e eu não me recordo exatamente qual foi a resposta, mas eu optei em fazer esse requerimento com esse conteúdo
E, inclusive, para que os moradores da rua tenham conhecimento dessas particularidades para quando eles procurarem tanto o secretário de obras, quanto o prefeito, quanto o vice, terem conhecimento das particularidades do que a Paveplan poderia e não poderia fazer e o que estava especificado no contrato. Seria isso. Continua em discussão. Vereadora Norma, só gostaria de fazer um breve comentário. Eu estive lá verificando essa situação, acho que há uns 15, 20 dias atrás, e o relato de alguns moradores é de que, de fato, houve um servidor municipal, da Secretaria de Planejamento, dizendo e garantindo que as calçadas seriam feitas e contempladas, né? E aí foram destruídas as calçadas existentes, e depois disso as calçadas ficaram daquele jeito e ninguém foi lá terminar, enfim, mas é importante que se esclareça de fato e através de documentos, né, se o projeto contemplava as calçadas ou não, por que é que foi um servidor lá dizer que sim, houve um desencontro de informação, no mínimo. Então, é importante, os moradores daquela rua estão, assim, cobrando, né, de nós vereadores e do executivo também, e querem uma resposta com clareza do que é que aconteceu e por que é que aconteceu esse desentendimento, né. Só para contextualizar aí que eu também fui convidado, estive lá e presenciei e conversei com moradores lá do local, e eles anseiam sim por uma resposta definitiva e clara do que vai acontecer e o que é para fazer. Passamos então à votação do requerimento número 487 de 2020, e os vereadores que aprovam sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento 487 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requerimentos números 488 ao 506 de 2020, de autoria de toda a entidade, requerem que seja encaminhado ofício aos deputados federais e senadores da bancada catarinense, solicitando recursos financeiros para investimento e reforma do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, no valor de R$800 mil, principalmente para a troca do telhado, que apresenta grandes problemas de infiltração, goteiras, causando danos à infraestrutura hospitalar e dificultando o acesso e o uso de alguns ambientes desta igreja entidade. Coloco em discussão os requerimentos do número 488 ao 506 de 2020. Senhor presidente. Passo a palavra à vereadora Zene Cidrer e, posteriormente, à senhora vereadora Norma Pereira. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, internautas que nos acompanham, a toda a assessoria da Casa de Leis. Então, eu preparei esse requerimento e preparei uma justificativa, senhor presidente, porque é o pontapé inicial de um grande projeto em prol do Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Conversei com o presidente do hospital, senhor Reinaldo de Lima, conversei com o nosso prefeito, Gilberto dos Passos, sobre este projeto, porque nós temos algumas proposições ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas, em alguns segmentos para ampliação dos serviços para o município e região, algumas possibilidades. E aí foi discutido em reuniões que o telhado do Hospital Santa Cruz de Canoinhas está muito precário. Então, nós precisamos começar a escrever projetos nesse sentido de investimento, reforma e ampliação, porque o hospital ele é considerado de porte médio, é uma estrutura muito importante para a nossa região, ele foi classificado como hospital, porém nós precisamos ofertar mais serviços pelo SUS para que possa atender a região e garantir a ocupação necessária para que o hospital seja autossuficiente, né? Então, o Hospital Santa Cruz de Canoinhas, que foi inaugurado em 1939, já passou por obras de ampliação, de ala, de leitos,
teve redução de leitos no ano passado de 95 para 77, né? É uma entidade privada, sem fins lucrativos, filantrópica, e o mais importante, ela está credenciada junto ao Ministério da Saúde para atendimento SUS, né? Ela dispõe de uma UTI com 10 leitos, é referência para os municípios vizinhos, realiza atendimentos de média complexidade, hoje dispõe de 77 leitos para atendimentos, conta com um centro cirúrgico, né, com 4 salas cirúrgicas, centro obstétrico com 2 salas de parto, uma de recuperação, né, que disponibiliza 5 leitos para recuperação. São 203 colaboradores do Hospital Santa Cruz de Canoinhas. O corpo clínico é composto por 61 profissionais das mais diversas especialidades. Uma média de 450 internamentos por mês. Aproximadamente 80% destes internamentos são pelo SUS. Com o apoio do município de Canoinhas, o Hospital Santa Cruz mantém uma maternidade com médicos obstetras e pediatras em regime de plantão presencial. Acredito que é de conhecimento de todos que, se não tiver ou obstetra ou pediatra, a maternidade não consegue manter suas portas abertas, e graças ao município de Canoinhas, que custeia o pagamento desses médicos obstetra e pediatra, nós temos uma maternidade aberta no município de Canoinhas, aí junto ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Importante lembrar também que tem a parceria para manter o sobreaviso pelo SUS, né? Nas clínicas médicas, que é a ortopedia, clínica médica, cirurgia geral, anestesiologia, neurologia e neurocirurgia. É amplamente discutido nessa Casa de Leis, valores, projetos para propostas, né, para ampliação de serviços, porém algumas situações foram estabilizadas aí nos últimos meses, mantendo esses contratos pela Prefeitura do município de Canoinhas, prestando os serviços aí para os munícipes de Canoinhas. Porém, nós temos que ter um olhar mais abrangente para que esses serviços possam ser disponibilizados aí no âmbito da região. Em 2019, o Hospital Santa Cruz de Canoinhas aderiu à política hospitalar catarinense. Esse é um dos pontos fundamentais, considerando a doença do século, conhecida como a depressão, né? Então, nós temos que avançar nessa questão dos leitos em hospitais gerais, isso no âmbito da região, no âmbito do país, né? Há muito tempo já houve algumas reformas, né, nessa questão da psiquiatria, e há o entendimento que hospitais gerais podem sim oferecer esses serviços, que não precisa mais ser apenas em hospitais psiquiátricos, e os hospitais gerais podem oferecer leitos de saúde mental, né, através de parceria com a equipe de saúde mental do município, e fazer o atendimento mais próximo da casa do cidadão, onde a família possa acompanhar de perto esse tratamento. Isso faz parte, inclusive, do tratamento, né? Muitas pessoas não conseguem sair sozinho dessa situação do sofrimento mental e necessitam do apoio técnico, e nada melhor que podermos oferecer pelo SUS mais próximo da residência possível para garantir o acompanhamento da família. Com a adesão à política hospitalar catarinense, a proposta, então, é implantar no Hospital Santa Cruz de Canoinhas os leitos de saúde mental. A princípio, iniciar com 8, porém, pelo porte do hospital, pode chegar a 15 leitos para ofertar para a população. Além disso, em tempo recorde, o Hospital Santa Cruz de Canoinhas, com o apoio dos municípios vizinhos, conseguiu montar 5 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. Isso fortalece tanto o Hospital Santa Cruz quanto os municípios da região. Então, mais do que na hora agora, é de podermos ofertar algo em recursos financeiros através dos nossos representantes da bancada catarinense, nossos deputados federais, nossos senadores, pedir recursos nesse momento para que possamos auxiliar nessa substituição do telhado do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, que está muito precário. Nós, enquanto município, implantamos o Centro Covid no antigo EMOSC. Então, eu até fiz um contraponto pelo Facebook, porque uma pessoa simplesmente foi lá e tirou uma foto, né, da barraquinha lá de fora, das longarinas,
e postou: esse é o centro Covid. Sim, este é o centro Covid. É onde hoje tem o atendimento médico e de enfermagem exclusivo para sintomas respiratórios, no sentido de proteger a população e proteger os trabalhadores de saúde. Sabemos que a situação não é a melhor, sabemos, cientes disso, cientes que choveu lá dentro, cientes que não tem acesso de ambulância. Foi solicitado mais uma vez apoio ao Hospital Santa Cruz para disponibilizar uma segunda opção de espaço, um outro ambiente, para que esse serviço seja garantido e que seja garantido também o acesso com ambulância, né? E aí fomos conhecer, então, aquela antiga ala da pediatria. E lá naquela antiga ala da pediatria também foram identificados alguns problemas. Está sendo concluída agora uma pequena reforma, pintura, algumas divisórias para poder atender, então, os pacientes com sintomas respiratórios e dar mais condições de trabalho, né, aos profissionais. Porém, mais uma vez, identificado também problema com goteiras e infiltrações, né, mais uma vez, o telhado. Então, de nada adianta nós pensarmos em trazer grandes equipamentos e serviços se nós não melhorarmos essa estrutura hospitalar que nós temos hoje à disposição da população. Então, fica aí a minha defesa nesse projeto. O requerimento é a primeira parte do projeto. Toda essa justificativa que eu estou fazendo vai fazer parte também de um projeto social que eu estarei apresentando como assistente social da Secretaria de Saúde ao nosso prefeito Gilberto dos Passos, que já se colocou à disposição para protocolarmos junto ao Ministério da Saúde e Governo Federal e pedirmos mais recursos nesse sentido. Acho que esse é o pontapé inicial, conto com o apoio de toda a edilidade nesse sentido, mas já quero dizer que a luta está começando, que o projeto é muito maior do que o que eu estou apresentando hoje aqui. Seria isso, senhor presidente, muito obrigada. Obrigado, vereadora Zanesi. Passo a palavra agora à vereadora Norma Pereira. A vereadora Zanesi já fez um relato perfeito de toda a situação. Eu ia fazer uma referência da história também do hospital, como ele iniciou, enfim, e que a sociedade sempre participou de movimentos, empresários, enfim, para ir reformando e etc. e tal, porque as diárias do SUS realmente elas não são suficientes para cuidar da conserto de equipamentos, manutenção, roupa de cama, enfim, a gente sempre comenta, né, uma diária muito baixa é impossível. E para nós prestarmos serviços de média, termos aqui serviços de média e alta complexidade, aliás, de alta complexidade, há necessidade, sim, de o hospital melhorar a sua estrutura física. Com certeza, pode contar com todo o meu apoio. Eu visto a camisa, sem sombra de dúvida, é uma grande empresa que nós temos em Canoinhas. E no que eu puder colaborar, vou entrar em contato com as pessoas que eu tenho conhecimento e relacionamento lá em Brasília, deputados, enfim, e 2 senadores que eu tenho bastante contato, para que eles, de fato, vistam a camisa e lutem para que cada um dê uma parte das suas emendas para a nossa região, pois eles são representantes de Santa Catarina e não da sua região, para que a gente consiga levar esse projeto para frente e fazer essa reforma do hospital e, quem sabe, que venha um pouco mais de recursos para a gente conseguir melhorar cada vez mais as nossas condições. Seria isso. Obrigado, vereadora Norma. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, então passamos à votação dos requerimentos do número 488 ao 506. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Estão aprovados os requerimentos 488 ao 506 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Requerimento número 507 de 2020, de autoria do Edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado no ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lins Maier, secretário municipal de planejamento, solicitando informar. Durante as chuvas da última semana, diversas estradas e asfaltos foram danificados. Entre eles, o novo pedaço de asfalto da rua Frei Menandro Campos, finalizado no último mês e divulgado sua finalização em 12 de maio de 2020.
O mesmo teve partes inteiras deterioradas, como mostram as fotos em anexo. Diante do exposto, solicita as seguintes informações. A. Quem foi a construtora responsável pela execução da obra? B. Quem foi o responsável fiscal da prefeitura que acompanhou a execução da obra? C. Se já houve o pagamento da obra? D. Se o município já tomou ciência e notificou a empresa responsável? E E. Qual é o prazo de garantia da obra? Coloco em discussão o requerimento número 507 de 2020. Só gostaria de rapidamente tecer alguns comentários. Houve uma manifestação de alguns moradores, enfim, eu até tive passando pelo local para conferir, e o que mais espanta é que esse asfalto ele é muito novo, né? Ele tem um pouquinho mais de 30 dias, se eu não me engano. E claro, a chuva a gente não pode controlar, mas um asfalto pressupõe-se que haja uma qualidade interessante para que não se esfacele quando chova. Então, a pedido também da comunidade, seria importante a Secretaria de Planejamento nos esclarecer como é que ocorreu essa obra, daqui a pouco teve alguma falha na execução dela, enfim, para que a gente possa dar uma resposta aí à sociedade, aos moradores daquele local, e certamente, acredito eu, que o planejamento já deva estar em contato com a empresa responsável. Essa obra, pelo tempo, né, de execução dela ser um tempo de um pouquinho mais de 30 dias, certamente tem a garantia e tal. Então, a Secretaria de Planejamento deve e tem que fazer esse contato aí para chegar aí numa solução. O que é que aconteceu? Será que foi mal feito? Será que... Enfim, é importante para que a gente ache o problema, mas o mais importante de achar é que resolva esse problema e que esse asfalto possa ficar novamente em perfeitas condições, porque ele é muito novo e a comunidade certamente merece boas obras e de boa qualidade. Então, por isso fiz essas indagações, para que o nosso setor de planejamento ele possa tomar todas as medidas cabíveis para que essa obra possa ser aí restabelecida e com qualidade. Continua em discussão. Vereadora Norma Pereira com a palavra. Eu não tinha me ligado, mas algumas pessoas me procuraram também ali por volta do número 1.500, mais ou menos, e que realmente muito danificado, e problemas também nas bocas de lobo, que a água não dá vazão suficiente, e várias pessoas ali moradores tiveram problemas bem sérios. Eu acho muito importante a gente fazer esses questionamentos e ter essas respostas, porque eu fui cobrada ali por dois moradores que eu não tinha me ligado, eu estava imaginando a 12 de setembro, mas é da Frei Menandro Campos mesmo. Seria isso. Obrigado, vereadora Norma. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos então à votação do requerimento número 507 de 2020. E os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 507 de 2020. Requerimentos números 508, 509, 510 e 511 de 2020, de autoria de toda a idilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo Canoinhense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Juscelia Dalago Miller, da senhora Maria Rosélis Borges de Lima, do senhor Leonardo Borges, da senhora Valdeci Emília Johansson Fiedler. Por se tratarem de requerimentos de pesar, a mesa difere automaticamente, mas quero aqui fazer referência à senhora Juscelia Miller, que foi vereadora desta casa, né? Mãe do prefeito de Bombinhas, o Paulinho,
Juliano, esposa do seu Ercílio, então, deixar aqui os nossos sentimentos em nome da Câmara dos Vereadores, ela que ocupou a cadeira neste legislativo, deixar aqui nossas condolências à família. Passamos às explicações pessoais. Solicito informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não há inscrições. Antes de encerrar essa sessão, quero agradecer aos meus colegas vereadores e vereadoras pelas palavras carinhosas dirigidas a mim, a minha família, a minha pequenininha Ana Amália. Certamente a gente enche o coração de alegria de ver tanto carinho dos colegas, das pessoas que nos rodeiam. Então, de coração, em nome da minha família, quero agradecer vocês por todo o tato, o cuidado e as palavras bonitas que foram direcionadas a ela. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, então, encerro a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 16 de junho, terça-feira, às 19 horas. Boa noite a todos e muito obrigado.